Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistério da Vida. Canal que tá aí de cara nova, com muitas novidades. Entre elas, esse que é o meu primeiro vídeo aqui no canal para falar sobre a numerologia, em especial o horóscopo numerológico e os padrões que existem no nosso calendário que afetam as situações que envolvem o nosso dia a dia. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Renato Falcão. Eu sou um dos fundadores do canal, sempre estive aí acompanhando todos os trabalhos lá no backstage, desenvolvendo estratégia de conteúdo, mas agora, por desafio da Mestre Atena, tô aqui para trazer para vocês esse conteúdo especial dessa nova série, primeiro de muitos vídeos em que a gente vai falar sobre as previsões do horóscopo numerológico. E para começo de conversa, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhuma dessas novidades. E me dá uma força que esse é o meu primeiro conteúdo. Dá um joinha aqui no vídeo que ele com certeza vai chegar em mais pessoas para abrir cada vez mais consciências. E bom, esse é um mês interessante para estar começando esse trabalho, porque é um mês que está despertando muita polêmica por aí. O mês 4 do ano 4. O que esse 4 quer dizer pra gente, né? Bom, para começo de conversa, se a gente pega os números que compõem o nosso ano de 2020, veremos que 2 mais 0 mais 2 mais 0 resultam em 4. E quando a gente olha o mês em que nós estamos, nós vamos pegar esse 4 inicial, nós vamos somar o 9 do mês de setembro, obtendo assim 13. E como o 13 não está entre 1 e 9, nós fazemos a redução. 1 mais 3 também é igual a 4. E esse 4 presente tanto no ano universal como no mês universal, que afeta todos nós, o inconsciente coletivo de todo mundo que está vendo esse vídeo, o que eles dizem pra gente? Que nós temos um 4 muito forte. O 4, pessoal, é o correspondente da árvore da vida, da esfera Gevurah, que é a esfera da severidade, do trabalho duro, e que tem uma forte influência de Margem e da constelação de Virgem, ou seja, desperta um pouquinho de todo daquele nosso lado virginiano, mesmo que nós não sejamos virginianos no nosso mapa astral. E o que isso traz para o nosso dia a dia? Muitas pessoas, quando deparadas com um ano ou um mês 4, associam geralmente uma ideia de muito trabalho, de muito estresse, dificuldade de lidar com os relacionamentos, em alguns casos até mesmo perdas financeiras, e por isso que cria-se uma espécie de tabu quando a gente fala do número 4, que muitas vezes é uma interpretação equivocada, porque o 4 também pode trazer muitas oportunidades de construção, de solidificação das coisas, justamente por todo esse conjunto de características que a gente falou até aqui. Mas afinal, o que diferencia um mês com ano universal 4 bom de um ruim? O que diferencia quem vai explorar isso como uma oportunidade ou quem vai explorar isso muitas vezes se queixando do que aconteceu no período? O que vai definir isso, pessoal, é o conceito de oitava. As oitavas em que a gente está de um determinado mês ou ano. Se a gente está numa oitava baixa, quando a gente fala do número 4, realmente a gente pode se sujeitar um pouco mais aos acontecimentos externos, sentir falta de controle, meio que como se as outras pessoas e seus interesses coordenassem o que acontece com a gente e a gente se sentisse impotente. Mas quando a gente está numa oitava mais alta, que basicamente significa que nós estamos em um nível de consciência maior, filtrando melhor os nossos impulsos, nos policiando melhor e sabendo ter uma visão mais atenta, quando a nossa consciência está representando uma oitava mais alta do número 4, realmente nós temos boas oportunidades de capinar e cavar aquela árvore que a gente quer ver crescendo e dando muitos frutos. Basicamente, quando a gente fala de capinar e cavar, entendam que eu não estou falando nem de plantar semente e nem de colher os frutos ainda. É uma etapa intermediária. É justamente por isso que quando a gente está num período de número 4, as pessoas geralmente se queixam de nossa, eu estou trabalhando muito, eu estou fazendo muita coisa e parece que eu só patino, parece que as coisas não estão acontecendo. Justamente por isso, porque o resultado ele não vem no próprio mês 4, mas o que você cavar e capinar vai se tornar uma árvore que gera frutos, em especial quando a gente chegar no mês 8, né? Daqui a
4 mesinhos vocês vão ver como a coisa vai mudar, né? Então, basicamente, esse é o momento em que a gente tem que realmente destinar o trabalho duro para o que vale a pena, arregaçar as mangas. E algo que vai te ajudar muito a ter clareza do que vale a pena, do que eventualmente você está trabalhando, mas que não faz sentido, ou que é só para agradar uma outra pessoa, para te dar clareza mental de ter o discernimento de fazer somente o que importa. Eu tenho um exercício muito importante para te sugerir, que é o entendimento de como que está a saúde de um chakra, de um receptor e emanador de energia entre o seu corpo físico, etéreo, o mental e o espiritual, que é o chakra do umbigo. Esse é o chakra que geralmente tem uma maior circulação de energia nesse momento em que nós estamos. E o chakra do umbigo, ele pode estar tanto bloqueado, como ele pode estar superativo. E tem um exercício muito simples para a gente ver qual que é o status. Em um desses dois casos, provavelmente você pode estar se identificando. Quando ele está bloqueado, a gente geralmente tem uma baixa autoestima, uma baixa confiança, como se tivesse uma nuvem de pessimismo ao nosso redor. E isso geralmente faz com que a gente não crie a coragem para tirar determinados planos e metas do papel. Por outro lado, quando esse chakra está superativo, que nem estava para mim no comecinho do mês, você geralmente tem muito apetite, você geralmente, na demonstração mais externa, você come mais do que você está acostumado, você sente uma necessidade muito grande de colocar comida para dentro, meio que como se fosse para compensar alguma coisa que parece estar faltando. Você também se sente muito crítico em relação às outras pessoas, muito exigente, muito severo. E, gente, o equilíbrio está sempre no meio. O equilíbrio está sempre no caminho central em que você consegue estar presente e observar com discernimento tudo o que acontece ao redor. Para que a gente tenha justamente o equilíbrio desse nosso chakra umbilical, também conhecido como chakra do plexo solar, eu tenho algumas ferramentinhas para sugerir para vocês. Entre elas, um kitzinho de pedras que eu costumo utilizar, uma pedrinha que você encontra bem fácil, tá? Essa pedra ela chama olho de tigre, tá aparecendo aqui na tela uma versão um pouquinho maior dela. Essa pedra do olho de tigre é uma pedra muito utilizada e geralmente eu coloco mais de uma na mão. Fico segurando elas, às vezes eu mudo elas de posição, porque ela é uma pedra que ela tem uma conexão especial com esse momento. Tem também um óleo essencial de alecrim. Esse óleo, se você esfrega ele nas mãos, faz o exercício de sentir o aroma deles, ou de repente coloca num aromatizador de ambientes, esse óleo aqui, ele é muito bom para balancear esse nosso chakra do umbigo. E uma vez que você tenha os chakras balanceados, isso é o que vai te ajudar a chegar numa oitava mais alta desse número 4, você ter uma observação mais empática, uma observação menos vinculada ao lado do seu ego, aos impulsos emocionais de curto prazo. E para te ajudar com uma orientação, para te trazer sabedoria, para te trazer o seu centro nesse momento, desse mês 4, desse ano universal 4, eu tenho aqui uma tiragem de 3 cartas de tarô. Mas Renato, você não está com nenhum baralho na mão. Justamente porque esse é o tarô numerológico, ele é baseado justamente na combinação do seu mês com o ano para gerar uma tiragem específica que é padronizada para essas combinações numéricas. E essa tiragem de 3 cartas, ela vai envolver o corpo, a mente e o espírito. Basicamente, a primeira dessas cartas, que sai pra gente quando a gente encontra o mês 4 dentro de um ano universal 4, é a carta do enforcado, também conhecida como dependurado. Se a gente olha para essa carta, a gente vai ver um homem pendurado pelo pé. Isso basicamente representa que ele está numa posição em que não adianta ele bater, ele ter força física, ele sair empurrando tudo, mordendo tudo, não adianta. Ele tem que ter sabedoria, observar o que está ao redor dele, para se livrar daquilo que está amarrando, algemando ele. Ou seja, ela é uma carta que ela traz uma perspectiva pra gente de que alguma coisa que aconteceu nesses últimos meses pode estar te prendendo, pode estar te amarrando e que você tem que ter sabedoria e discernimento de separar o que faz sentido ou não. Senão, às vezes, você vai perder muito tempo trabalhando muito, se desgastando, se preocupando muito com coisas que às vezes nem fazem mais sentido, que
que poderiam fazer mais sentido dar uma pausa neles ou esperar um melhor momento, não é mesmo? A segunda carta que nós temos aqui é a carta da força. A carta da força, representada por essa figura feminina, né, controlando aí a boca do leão, ela pode ter um indício da força física, da ideia da força física, mas ela é uma visão muito superficial da coisa, porque a maior força que se deve despertar quando essa carta aparece é a força, é o controle dos sentimentos e emoções. Justamente porque nesse mês 4 do ano 4, a gente está vibrando aí na dimensão da árvore da vida em Gevurah, regidos por Marte, com a influência de Virgem, que é algo que faz com que as nossas emoções tornem-se a flor da pele e, ao mesmo tempo, voltadas para um eixo de severidade, de rigidez. E quando a gente tem o domínio sobre essas questões, quando a gente não responde de maneira explosiva a elas, a gente ganha a possibilidade de encontrar no amor e na sabedoria verdadeira a força para alcançar os nossos objetivos. Essa é uma carta que ela ocupa um espaço diferente, porque enquanto o enforcado trazia uma ideia do nosso corpo, do nosso passado, que traz alguns obstáculos para a gente, a carta da força demonstra o nosso centro, onde a gente deve estar. E a carta da mente, porque eu sempre digo que o ser humano, ele reconhece muito bem o passado no próprio corpo, né? Se eu faço um machucado, eu consigo identificar uma cicatriz. A cicatriz é a prova do meu passado, ela não diz nada sobre o meu futuro. Do outro extremo, nós temos a mente. A mente sempre se preocupa com o futuro, um futuro incerto que ainda não aconteceu, mas que é projetado. E onde que o nosso campo mental está nesse exato momento? A carta da mente é a carta da justiça. E a carta da justiça traz um ponto de vista muito interessante pra gente, porque nessa figura que ela lembra a ideia de um juiz, ela lembra a ideia de um julgamento, né? Até pelo símbolo da balança, que muitas vezes a gente vê nas ideias relacionadas ao direito, às leis. O que isso está representando pra gente? Isso representa o impacto do karma nas nossas vidas, a relação entre o que a gente faz agora e as consequências que isso gera. E justamente ela é uma carta a mais para pedir ponderação. Ponderação que nos gera sabedoria. Quando a gente tem a tiragem dessa carta, inclusive, ela mostra também um elemento sobre riscos. Por quê? Normalmente, pessoal, quando você está no mês 4 de um ano 4, não é o momento de tomar as decisões mais agressivas. Pondere, pense, é o momento de ser um pouquinho mais conservador. No geral, tanto no que você faz com o seu dinheiro, como no como você lida com os seus relacionamentos, com como você lida com os próprios impulsos e potências das suas emoções. Então, quando a gente enxerga o conjunto dessas três cartas, nós vemos isso. Vemos a importância de estar no nosso centro, a importância de não deixar a emoção levar. O nosso impacto, às vezes uma pessoa faz uma coisa que a gente não gosta ou diferente daquilo que a gente esperava, nosso primeiro impulso vai ser querer ficar bravo com a pessoa, querer explodir com a pessoa. Para e pensa, respira, usa o olhinho de alecrim, coloca a pedrinha do olho de tigre na mão, conta até 10. Porque quando você faz isso, você está imediatamente se transportando da oitava baixa do número 4 para a oitava mais alta. E também fica uma dica muito especial para que você consiga enxergar o momento da ânima do seu pai. Ânima, na psicanálise junguiana, é basicamente o lado do inconsciente feminino presente nos homens. E de quem que você vai observar essa ânima? Do seu próprio pai. A sugestão é essa. Ou caso você seja um pai, você consegue observar isso muito claramente do seu pai, mas caso você esteja na posição de esposa, por exemplo, você pode considerar isso do seu marido. Essa força do feminino existente nos homens importantes da sua vida é algo que pode te dar uma sabedoria especial. A sabedoria do como lidar com aquele movimento mais de impulso, mais de aquela tendência inconsciente de guerra, com a sabedoria, colocando panos quentes, conseguindo esperar, conseguindo se acalmar. Lembre-se que esse não é o momento da colheita. Também não é o momento de plantar as coisas do zero. Pegue tudo que aconteceu nos últimos 3 meses, todas aquelas ideias, todos aqueles desenhos, todos aqueles planos, projetos e metas e tire eles do papel. Se eu tenho um desafio para você, é que você tenha uma ação
prática relacionada ao que você desenhou nos últimos 3 meses, todos os dias. E certamente, equilibrando o chakra do plexo solar, você vai conseguir operar em oitava alta. Operou em oitava alta, você vai ver com que, basicamente, os medos que as pessoas têm relacionados ao número 4 vão deixar de ser fantasmas para você. O trabalho duro vai sim acontecer, você vai sentir uma energia de execução muito grande, mas você não vai levar isso como uma penitência. Isso vai se tornar uma oportunidade para que lá na frente, lá no seu mês 8, você consiga colher os resultados daquilo que você está fazendo agora. Essa noção de ação e reação, causa e consequência, tem muito a ver com essa tiragem do tarô, não tem? E nos relacionamentos, lembre-se, esse é o momento em que o trabalho duro, em que essa energia de execução que existe em você, da passagem do estado ar para o estado água na árvore da vida, tudo isso pode fazer com que nos seus relacionamentos você tenha talvez um pouco de distanciamento, um pouco de frieza. Isso também é uma coisa para você estar atento e balancear no seu dia a dia, porque é algo que vai fazer com que você passe de maneira mais tranquila, se você souber dar valor para as pequenas coisas, para o momento de descanso também. Senão é muito possível que você chegue no estado de burnout, ou talvez chegue num momento de estresse que até perca a motivação de fazer o que precisa ser feito. E para você que quer saber, além disso tudo, o como que determinadas influências do dia em que você nasceu, do mês e do ano em que você nasceu, da sua numerologia pessoal, se enquadram dentro desse contexto, aqui na descrição do vídeo tem um link para que você possa fazer o teste da data de nascimento. Esse teste é um teste que já rodou para algumas centenas de milhares de pessoas e que com certeza, assim como para elas, vai te trazer mais clareza do como os números do seu indivíduo interagem com os números do meio e geram aí outras interpretações ainda mais profundas. Galera, esse foi o meu primeiro vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários sugestões de temas, de pautas, ideias, que eu vou ter o maior prazer de ler cada um deles. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e espero que tenham gostado desse conteúdo. Um forte abraço.